é o projétil ou projetil de arma de fogo. E a gente vai abordar nessa aula, então, os orifícios de entrada que esses projéteis produzem, podendo produzir também orifícios de saída, os elementos que nos permitem avaliar de que distância foi efetuado o disparo em relação à vítima e o trajeto que o projétil segue dentro do corpo da vítima. Vamos aprender quais são os elementos superficiais que devemos valorizar na descrição dos orifícios e quais são os elementos subjacentes, né, em camadas mais inferiores da pele ou do plano ósseo subjacente que nos interessa estudar. O que é importante aqui nessa perícia? O orifício de entrada, que é por onde o projétil entrou no corpo da vítima, o orifício de saída, se ele não tiver ficado alojado no corpo da vítima, a distância de que o disparo foi deflagrado, né? Então vai deixar características bastante diferentes, o trajeto que ele seguiu no corpo da vítima, lembrando que trajeto não é igual a trajetória. Vamos então focar primeiro, o primeiro elemento, que é o orifício de entrada, e eu quero lhe dizer que o estudo dos elementos externos, né, dos orifícios vistos pela ectoscopia, tende a ser mais importante aqui do que a abertura das cavidades. A abertura das cavidades vai nos dizer que órgãos internos, que estruturas nobres, que vasos calibrosos, que vísceras participaram da lesão. Mas para a gente saber os comemorativos médico-legais, que permitirão inclusive contar a história, dizer de que distância o disparo foi efetuado, se havia chance da pessoa se defender, isso a gente vai tirar muito mais informação do exame externo do que do exame interno. Eu digo isso porque os médicos que não são legistas costumam valorizar muito a licença, digamos assim, que o legista tem para devassar o corpo humano. Diferente de um clínico que só olha a pessoa por fora, ou de um cirurgião que faz a menor incisão possível e tem que respeitar toda a anatomia, o legista está licenciado para fazer o que quiser com o corpo, abrir a cavidade que quiser, não tem mais que se preocupar com a sobrevivência da pessoa ou com a estética da incisão que ele faz, mas, na verdade, muito da informação que o legista é capaz de produzir para resolver o caso vem do exame externo mesmo e não desse inventário das cavidades. Bom, o orifício de entrada pode ser arredondado ou ovalar. Isso depende do eixo em que o projétil entra em relação à superfície do corpo. Ele pode ter orla de contusão, orla de enxugo. As bordas costumam ser invaginadas, ou seja, vertidas para dentro, já que o projétil entra puxando a pele para dentro do corpo da vítima. Pode haver ou não zonas de esfumaçamento, zonas de tatuagem e de chamuscamento, e a gente vai entender o que é que produz cada uma dessas zonas, e o orifício de entrada costuma ser proporcional ao projétil. Quanto maior o calibre, maior o orifício de entrada, né, a essa proporcionalidade. Bom, vamos ver então. Em relação ao formato, a tendência é o orifício de entrada ser mais arredondado, ser circular, quando o tiro é perpendicular. Então, nós estamos aqui falando do eixo do projétil em relação à pele, né? Se o projétil entra de maneira perpendicular, então, numa visão aérea, ele vai fazer um círculo. Mas se em relação ao plano cutâneo ele entra de maneira oblíqua, aí a tendência é ele fazer um orifício de maneira oval, de formato ovalado, de formato alongado. Isso vai nos dizer, inclusive, sobre a dinâmica do disparo, qual era a posição da arma em relação à vítima. Em relação às zonas que pode haver, né, nós temos aí o halo de enxugo, porque o projétil não sai todo limpinho do cano da arma. Ele sai todo breado, cheio de sujidades. É graxa, é óleo de lubrificação, é pólvora de disparos anteriores, e tudo isso vai na superfície do projetil e ele vai se enxugar na pele da pessoa quando ele adentra a estrutura biológica. Então ele vai deixar esse halo de fuligem. A gente repara aqui, ó, como tem um anel de fuligem, e isso é feito a quente. Quando o projétil adentra, ele acabou de receber lá o calor da queima, da combustão da pólvora, e por isso a lavagem não vai tirar esse halo de enxugo. Devemos encontrar no orifício de entrada um halo de enxugo que não esperamos encontrar no orifício de saída, porque do outro lado o projetil já se limpou todo, ele sai sujo apenas de sangue, mas não tem mais graxa, não tem mais fuligem, não tem mais pólvora para ele depositar e fazer esse anel enegrecido. Então veja aí uma foto real de um orifício de entrada e a gente percebe então todo esse anel preto aí ao redor
do orifício. O orifício de saída jamais teria esse halo de enxugo. A gente percebe também aqui uma orla de contusão, exatamente porque o projétil de arma de fogo não é um instrumento perfurante, ele não é pontiagudo. É bem verdade que a proporção entre a porta de entrada e a profundidade da ferida que ele pode produzir é indicativa de um componente de perfuração, como a gente espera numa agulha, como a gente espera em qualquer instrumento que é muito mais comprido do que largo. Mas a ponta do projétil de arma de fogo é uma superfície que impacta a superfície da pele e nesse momento então há um componente de contusão e não de perfuração. É bem verdade que se o disparo for sofrido pós-mortem, não há reação vital. E vamos lembrar que essa orla de contusão aqui vai fazer bordas escoriadas. E só se produz escoriação num organismo vivo. É preciso que haja diapedese de leucócitos, é preciso que haja aumento da permeabilidade capilar, portanto, uma reação inflamatória. E se você deflagra um disparo de arma de fogo num cadáver, não vai acontecer essa orla de escoriação, essa orla de contusão. Também é possível ver aqui que nós temos uma queimadura da pele ao redor, né, porque não sai da arma apenas o projétil de arma de fogo. Saem também gases em altas temperaturas e saem grânulos de pólvora combusta e não combusta. Então a gente pode ver zonas de chamuscamento, esse chamuscamento é pela chama, é pelos gases em altas temperaturas. Podemos ver zona de esfumaçamento provocada pelos grânulos de pólvora combusta, e aí sai com a lavagem, e a zona de tatuagem, provocada pelos grânulos de pólvora não combusta, já que a queima da pólvora é incompleta, é imperfeita. E o nome já disse, é zona de tatuagem, quer dizer que não sai com a lavagem. Já o orifício de saída tem uma forma irregular. Ele não é circular, ele não é ovalado, ele é completamente irregular, porque o projétil ele dissipa calor pelo atrito com o corpo. E como ele é metal, diante do calor, ele dilata. O projétil sai maior do que entrou. E pode ter sido achatado, pode ter batido num plano ósseo, ele pode ter sido deformado de maneira que deixa bordas bastante irregulares no orifício de saída. Essas bordas são vertidas para fora, não são invaginadas, não são invertidas, elas são evertidas, porque o projétil sai do corpo e vai arrebitando a pele para fora durante a sua passagem. E não tem orlas nem zonas, né? Não se há de esperar uma orla de escoriação ou de contusão, um halo de enxugo, nem zona de esfumaçamento, de tatuagem, né, de chamuscamento no orifício de saída, porque isso tudo tem a ver com elementos que saem do cano da arma junto com o projétil e não vai acontecer na saída de forma alguma. E ela é desproporcional ao projétil, como eu já disse, tem forma irregular e o projétil pode ter ficado bem maior e bem mais deformado durante a passagem pelo corpo da vítima. Olha aí a figura, você vê como é uma figura que tem um componente muito de contusão, né? O estrago causado é diferenciado de uma parte para outra, tem pontes de tecido íntegro, tem áreas em que houve maior lesão tecidual e menor lesão tecidual, então bem menos regular, bem menos certinho do que o orifício de entrada do mesmo projétil. Em relação à distância do disparo, é preciso lembrar que não é apenas o projétil de arma de fogo que sai do cano da arma. Quando o disparo é à distância, só quem alcança a vítima é o projétil, porque a bucha, os gases em altas temperaturas, os grânulos de pólvora, caem no chão ou se dissipam na atmosfera. Mas quando o disparo é a curta distância ou a queima-roupa, aí a figura é diferente, porque o cano da arma está suficientemente perto da pele da vítima para que ela seja atingida por esses outros elementos também que saem pelo cano da arma. E pode ser pior ainda, pode ser encostado. Então todos os elementos que saem pelo cano, acompanhando o projétil, adentram o corpo da vítima e vão fazer essa área de espaço morto, esse descolamento da pele em relação ao plano ósseo subjacente, que é uma câmara de mina de Hoffman e que vai nos ajudar a diferenciar os disparos encostados dos demais disparos. Nós temos aí então, veja, um disparo de uma pistola com um projétil de 9 milímetros e olha a nuvem de fumaça que você tem ali, né? Então tudo isso aí é grão de pólvora, tudo isso aí são gases em altas temperaturas resultantes da combustão da pólvora. Se estiver perto, tudo isso vai impregnar a pele da vítima. A gente vê também, olha, o cone
que sai do cano da arma. Então você tem aqui o projétil já bem adiantado e você percebe o formato triangular, ó. Todos esses elementos que estão saindo do cano da arma formam um cone de ejeção. Ou seja, se a vítima estiver nessa situação, então a gente vai ter aqui esse diâmetro dos elementos ao redor do ferimento de entrada. Mas se ela estiver um pouco mais afastada, o diâmetro vai aumentar. Quer dizer, dentro do alcance do que a gente chama de curta distância, ali estourando até meio metro, por aí, 60 centímetros. Então, quanto mais se afasta, você tem uma zona de tatuagem com um diâmetro maior ao redor do orifício de entrada. Quanto mais próxima está a vítima, aí você tem um diâmetro menor, e aí os grânulos, os pontinhos pretos estão todos mais concentrados ao redor do orifício de entrada, estão menos distribuídos, menos rarefeitos. E aí a gente vai produzir aquele efeito. Olha aí, esse é o caso do tiro encostado. O projétil de arma de fogo entrou e os gases entraram junto. Ao entrar, ficaram ali presos entre a tábua óssea e a pele que foi lesionada. Olha as setas, isso mostra os gases indo, voltando, porque estão ali presos e eles vão descolando a pele do plano ósseo subjacente, causando a produção desse espaço morto. Quando o cano da arma perde contato com a pele da vítima, os gases conseguem sair. E o que fazem nesse sentido? Arrebitam aqui, ó, evertem as bordas da ferida para fora. Então nós estamos esperando encontrar no orifício de entrada as bordas invaginadas, as bordas para dentro. Mas se é um tiro encostado, vamos encontrar bordas evertidas no orifício de entrada, característica que a princípio teria sido de um orifício de saída. E aí a gente vai, ao examinar a pessoa, encontrar essa situação aqui. Então veja aí que é um orifício de entrada, porque nós temos um halo de enxugo aqui, ó, bem pretinho, bem enegrecido, mas é um orifício aqui quase circular, um pouquinho ali oblíquo, né? Talvez esse formato ovalado seja porque o projétil entrou um pouco inclinado. Olha a diferença quando você vê aí o orifício de entrada, mas ao redor dele, ó, tudo isso aqui é zona de tatuagem. Então veja aí que tem grânulos de pólvora não combusta, mas em alta temperatura, que impregnaram na pele. Esse cadáver já foi lavado, já começaram a fazer até incisão aqui embaixo, ó, e no entanto não vai sair. Se fosse uma pessoa viva, se a pessoa tivesse sobrevivido ao disparo, claro que a pele ia descamando e depois de algum tempo não haveria mais zona de tatuagem. Não porque a pólvora saiu, mas porque a pele descamou junto com a pólvora. Como aqui se trata de um cadáver, isso não vai acontecer. Então, claro, a putrefação vai dar conta disso, mas não é a pólvora que está saindo da pele, é a pele que está se desintegrando na putrefação. Eu trago aí agora para você ver o que acontece num tiro encostado. É um orifício de entrada, mas veja como tem muita fuligem, como tem elementos do disparo na própria tábua óssea, e veja como tem aqui, ó, a gente percebe um espaço morto, que houve um descolamento da borda da pele em relação à tábua óssea adjacente. É possível também a gente perceber que há um bisel, veja que a superfície de corte da tábua óssea é biselada, porque há um descolamento do periósteo. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o sinal do funil de Bonnet, que nos permite dizer se aquilo ali é um orifício de entrada ou de saída, já que o descolamento do periósteo é sempre ajusante. E aí a gente consegue ver que a borda biselada nos demonstra se o projétil entrou por ali ou se ele saiu por ali. Outra coisa importante é que, às vezes, a pressão do projétil entrando pode propagar, e você vê aqui, ó, toda essa linha de fratura aberta se propagando a partir do ponto inicial de impacto do projétil de arma de fogo. Então você tem características, consequências do disparo do projétil, a distância do ponto em que ele de fato atingiu a vítima. Uma pergunta muito frequente e pouco inteligente de alguns bacharéis em direito é: em que posição estava a vítima quando recebeu o disparo? Ora, a vítima não fica parada, a vítima não é uma estátua, e a medicina legal não pode dizer em que posição a pessoa estava quando recebeu o disparo, por motivos óbvios, né? Nós não somos testemunhas, nós não estávamos lá vendo o disparo ser efetuado e a pessoa ser atingida.
Então você percebe aí que dependendo da posição em que a pessoa estava quando foi alvejada, ao ser colocada em decúbito dorsal na mesa para exame necroscópico, vai ficar bastante diferente, né? Você vê aqui essa pessoa que tem uma entrada no tórax e uma saída na região lombosacral, né? Quando ele é colocado na mesa de exame, vai ficar parecendo isso aqui, ó, que o disparo foi de cima para baixo, que foi de frente para trás. Só que a gente fala isso em posição anatômica, né? Pensando no homem vitruviano. Isso não fala nada sobre a posição em que a pessoa estava quando foi alvejada. Então, o que é que eu quero que você fixe aqui? Quais são os pontos importantes que você não pode deixar de sobrelevar nessa aula? Primeiro, lembrar que trajeto é diferente de trajetória, porque trajeto é a parte do caminho que o projétil percorre dentro do corpo da vítima, e trajetória é muito mais amplo, é desde a saída do cano até o último ponto atingido pelo projétil, de maneira que o trajeto é subconjunto da trajetória. E uma trajetória pode ter vários trajetos, porque eu posso enfileirar várias vítimas, e aí com um projétil só eu mato 3, 4 pessoas. No corpo de cada vítima haverá um trajeto, mas a trajetória é única, é desde o cano da arma até onde o projétil foi parar depois de atingir a 4ª vítima.